Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma emissão do Notas do Interior com o nosso convidado, o Dr. Bruno Rocha, a quem eu desde já agradeço a sua presença neste programa e mais uma edição do Notas do Interior. Doutor, hoje com uma agenda com alguns temas que têm estado na ordem do dia. Podemos começar desde já com uma questão que nos traz e que tem a ver com o regresso às aulas não presenciais. Um tema, como referi, que está na ordem do dia, tem sido ventilado em vários fóruns e mesmo ao nível da comunicação social. Porquê a nota negativa? Boa tarde. É assim, eu divido-me um pouco entre a nota negativa e a nota positiva. A nota positiva vai para todos aqueles que são os intervenientes no processo educativo. Desde logo, os professores têm feito um trabalho extraordinário no sentido de se adaptar à nova realidade. Já o fizeram o ano passado, no primeiro confinamento, voltam-no a fazer agora. A verdade é que muito poucas coisas mudaram. Também uma nota positiva para aquilo que é o trabalho dos alunos, que mesmo em condições difíceis acabam por perceber que é importantíssimo para aquilo que é a sua formação, para aquilo que é o seu futuro, se empenharem. E a verdade é que tem havido um feedback muito positivo. Obviamente que aqui a nota negativa vai para o Governo, que, infelizmente, passado estes meses todos, não foi capaz de criar as condições para que este tipo de ensino se desenrolasse nas melhores condições. Ou seja, os computadores, como todos nós sabemos, não chegaram aos alunos, a banda larga, a internet, não chegou aos alunos, e a verdade é que nós hoje temos um problema que estamos... A verdade é esta, quer dizer, acabam por haver alunos que estão num patamar ao nível do acesso às aulas, um patamar acima, e outros que não têm os mecanismos que deveriam ter. Recordo que muitos alunos estão a utilizar o telemóvel. Obviamente que durante muitas horas também não é viável utilizar o telemóvel durante o dia todo. As próprias escolas, por aquilo que me apercebi, não tiveram orientações específicas de como deveria ser. Há escolas que estão o tempo todo online, com aulas síncronas. Há escolas que optaram por metade. A verdade é que aquilo que deveria ser a responsabilidade do Governo, que era planear uma situação destas, porque ela poderia acontecer. Era expectável, doutor, que os computadores já tivessem chegado aos estabelecimentos de ensino? Sim, era expectável que sim. Afinal de contas, foi a promessa e que deveriam ter cumprido. E porque esta questão estava praticamente assegurada que iriam ser necessários. Mas mais que não fosse necessário, mesmo que não fosse necessário, eu acho que qualquer investimento que a gente faça na educação é sempre um investimento de futuro. E nós percebemos, e hoje inúmeras universidades fazem estudos e trabalham nessa base do ensino à distância e do ensino em rede. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Universidade Aberta, que tem um trabalho já de muitos anos neste tipo de ensino e tem estudos e gente académica muito qualificada, com um importante trabalho nesta área, que deveria ter sido aproveitado e deveria ter sido capitalizado para o ensino, porque mesmo que não fosse necessário, essa é que era a verdade, mesmo que não fosse necessário, não deixa de não ser um investimento para o futuro, porque nós hoje percebemos, sobretudo os estudantes, entre aspas, adultos, ou seja, naquilo que é a formação, que muitos de nós já recorrem à formação online por ser muito mais cómodo, mais prático, mais económico, e por isso o ensino à distância também poderia ter sido, e espero que não agora, porque já estamos a necessitar dele, mas para o futuro, também possa ser aqui uma alternativa. Doutor, deixe-me só interromper, porque o Governo, e gostava de ouvir também sobre isto, o Governo no último Conselho de Ministros, no dia 4 de fevereiro, aliás, desse Conselho de Ministros anunciou que iria, portanto, alguma forma de disponibilizar verba no sentido de adquirir mais de 15 mil novos computadores. Obviamente que o doutor acabou de dizer agora que há estabelecimentos que ainda não têm acesso a todos os equipamentos, não só computadores, mas as restantes componentes informáticas que são necessárias para depois os alunos possam usar. Miguel, repare, todos nós nos recordarmos do nosso antigo primeiro-ministro do Partido Socialista andar a brincar aos computadores com o Magalhães. Já nessa altura, pronto, a verdade seja dito, depois aquilo acabou por ser um bocadinho um circo, mas a verdade seja dito, porque o computador nem tinha grande utilidade, mas houve já há uns anos atrás a ideia de que era importante que os alunos tivessem computadores. A verdade é que chegamos ao estado de emergência, onde eles foram efetivamente necessários. Mas passado quase um ano, eles ainda não chegaram à escola. Mas não chegaram porquê?
Quer dizer, se nós hoje vimos e vamos ao Basegov e vimos adjudicações diretas em tudo e mais alguma coisa, algumas delas completamente surreais ao nível dos valores que são pagos. Então, aquilo que era fundamental, que deveria ser assegurar que, porque se há nivelador social, se há algum mecanismo de nivelar a sociedade, é a escola, porque dá igual oportunidade a todos. Ora, se nós não conseguimos garantir essa igualdade a todos os alunos, então aqui estamos a falhar redondamente. E por isso, eu acho que este é um investimento futuro que deve ser feito. Não é porque daqui a um mês as aulas voltam a presencial que devemos abandonar esta ideia, até porque... Aliás, os vários atores, toda a gente deseja o regresso ao ensino presencial. Sim, obviamente que sim, mas a questão é que nós não devemos... O próprio, desculpe, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já deu indicações nesse sentido. Sim, o Governo teria que preparar estaremos todos de acordo quanto a isso. Agora, se não é possível, e nós vimos que sem o confinamento das escolas os dados não caíam, o número de infectados não caía, e com o fechado das escolas começamos a conseguir reduzir o número de infectados pela pandemia, então era efetivamente uma medida importante. E resultou, e ainda bem que resultou. Obviamente que o desejo é que regressamos àquilo que é presencial. Mas a minha questão, e era isso que eu queria para concluir também dizer, o ensino à distância e em rede não deve ser completamente abandonado, até porque há situações onde ele pode ser necessário. Eu, por exemplo, já tive alunos que, por questões de saúde, não podiam se deslocar à escola. Ora bem, eu acho que o Estado deve garantir, pegando neste exemplo que tivemos, que possam existir turmas a funcionar só em rede e na versão online, para situações excepcionais que não é possível a parte presencial. E relativamente a Sinfãs, doutor, qual é o cenário que tem? Não sei se tem alguma percepção do que está a acontecer em Sinfãs, relativamente ao ensino. Aquilo que nós temos é que existe uma inúmera necessidade de meios tecnológicos que não existem. Sabemos que existe dificuldades dos alunos em aceder à própria internet, porque a cobertura não é aquela que deveria ser nos dias de hoje, e por isso também está a haver dificuldades. Agora, é óbvio, e por isso é que eu comecei por aí, mesmo pelo lado positivo, que as escolas, e dei aqui essa nota positiva, as escolas, os professores e os alunos estão a fazer um trabalho extraordinário nesta altura. Os professores... E têm-se reinventado de alguma forma? Sim, deixa-me também salientar esta questão. Os professores, por exemplo, foram atirados, entre aspas, para este tipo de ensino, muitos deles sem nenhum tipo de formação. E a verdade é que, usando o trabalho colaborativo entre eles, conseguindo de alguma forma adquirir algumas ferramentas que lhe permitissem estar mais disponível para os alunos e cumprir com distinção aquilo que é o seu trabalho, a verdade é que as coisas estão a funcionar. Agora, obviamente que deveriam ser garantidas todas as condições para que tudo funcionasse ainda melhor que aquilo que, infelizmente, não está a funcionar nesses aspectos que falamos. Falou na planificação, doutor, só mesmo para esgotar este tema, até porque ele tem sido também de alguma forma escapuizado em vários fóruns, mas também só para recolher a sua opinião, ter a sua opinião relativamente a isto. Falou aí na questão da planificação, mas temo que de alguma forma este segundo período possa estar, digamos, eu não diria comprometido, mas de alguma forma afetado relativamente a tudo aquilo que tem sido a evolução da pandemia e da crise sanitária, até porque os últimos indicadores parecem que são positivos. Eu não acredito que esta geração que atravessou por esta pandemia neste ano, e não sabemos exatamente aquilo que vem para a frente, que não tenha sofrido aqui alguns problemas daquilo que era o habitual, daquilo que era o desenrolar normal das aulas e aquilo que estávamos habituados. Obviamente que eu acho que haverá aqui, certamente, algumas sequelas que terão que ser resolvidas no futuro. Agora, como exatamente, eu acho que os profissionais, os responsáveis da educação, devem efetivamente delinear aqui estratégias de forma a recuperar esta falha, porque efetivamente algum trabalho foi feito, as aulas foram dadas, mas certamente que nestas condições haverá uma decalagem muito grande entre aquilo que era o previsto e aquilo que era o executável. Repare que eu defendi aqui até neste fórum que se interrompesse as aulas durante 15 dias e que não houvesse mesmo aulas, que foi aquilo que de resto veio a acontecer, mas nem esses 15 dias serviram para adaptar as escolas com os meios necessários a que as coisas corressem melhor e sobretudo, eu volto a frisar este ponto que para mim é muito importante.
A questão é a igualdade de acesso ao ensino, porque se nós não conseguirmos garantir que todos têm igualdade de acesso, que todos os alunos têm igualdade de acesso, estamos a desvirtualizar aquilo que é um dos grandes objetivos e um dos grandes fundamentos da nossa escolaridade obrigatória. Doutor, passemos já para o segundo tópico que nos trazes hoje e que tem a ver com a adaptação, portanto, o reinventar e a adaptação de muitas empresas, portanto, nesta fase difícil da crise sanitária do surto pandémico. E, efetivamente, portanto, e tendo em conta que os vários atores ligados e associações ligadas ao tecido empresarial e outros atores ligados a este meio, ligados mais à área empresarial, vêm dizer que, efetivamente, muitas empresas tiveram que se reinventar num cenário extremamente complexo. Sim, obviamente que esta reinvenção nunca será igual àquilo que teriam antes. Eu não sei se, certamente haverá até exemplos que conseguiram aumentar aquilo que são os seus volumes de negócios. Aquilo que eu trazia aqui como nota positiva é a grande capacidade dos empresários de se adaptar. E de se adaptar àquilo que foram os constrangimentos. E nós hoje percebemos o quê? Percebemos que grande parte dos restaurantes estão a fazer para o takeaway. Nós vemos muita gente que tinha lojas de roupa em que fazem vídeos e colocam nas redes sociais e estão a vender. Lojas Que foram para o online, portanto, digamos, não é? Sapatarias, por exemplo. A questão também mesmo dos próprios serviços, existem muitas que acabaram por fazer, por exemplo, consultas online. E este novo paradigma não é necessariamente mau, bem pelo contrário, abre aqui uma janela de oportunidades e abre até uma janela de oportunidades para o nosso interior, que nós tantas vezes falamos aqui no programa. Porque uma empresa que estivesse no interior vendia para o seu concelho, para a sua freguesia e pouco mais. A verdade é que com este novo paradigma das redes sociais, nós percebemos que muita gente que estava habituada a vender só para os seus vizinhos quase, hoje já está a mandar para o estrangeiro, já está a mandar para Lisboa, para o Porto, para o Algarve. Ou seja, tem a possibilidade de conquistar outros nichos de mercado, exatamente, digamos. Há aqui uma janela de oportunidades. E eu acho que aqui também estamos a falhar numa outra área, porque nós estamos a apoiar, alguns apoios vão chegando no sentido de colmatar a falta de faturação. Mas eu acho que este também era um tempo para que nós pudéssemos investir nestas áreas. Porque nós, se tivermos o nosso tecido empresarial adaptado àquilo que é as novas realidades, obviamente que se abre aqui uma janela de oportunidades para o nosso interior, porque o nosso interior não precisa, os nossos comerciantes, em algumas áreas, obviamente, não precisam de estar no Porto ou em Lisboa para faturar. Ou seja, sentados, ou tendo uma pequena loja física, por exemplo, em Sinfãs, Castelo de Paiva ou Rezende, podem estar a vender para os grandes centros. Por uma escala diferente. Por uma escala diferente, e eu acho que aqui é uma janela de oportunidades. E estes projetos, esta nova era digital que se pretendia que fosse para as empresas, devia estar a ser apoiada de outra forma nesta altura. Mas isto implica também, doutor, uma apetência dos empresários e também uma formação para, nomeadamente no campo das novas tecnologias e no domínio destes instrumentos e ferramentas que, digamos, o mundo digital nos coloca hoje em dia. Isso, na sua ótica, essa formação, essa apetência existe? Miguel, durante muitos anos nós estamos habituados a virem dos fundos comunitários verbas exorbitantes para aquilo que é a formação. Ora, eu acho que algumas vezes essas verbas para a formação nem sequer foram bem utilizadas, ou seja, davam muito jeito aos governantes, muitas das vezes, para dizer que aquelas pessoas não estavam inscritas no desemprego, mas a verdade é que algumas delas acumulavam formação ao longo do tempo. Ora, e aqui eu acho que é fundamental que se dê a formação que vale a pena. Mas aqui também dizer o seguinte, mesmo nesta formação, que acho que é importante isso que falas, para que as pessoas estejam mais disponíveis e mais receptivas para esse trabalho na área digital, mesmo com ferramentas rudimentares, alguns empresários têm-se adaptado. Eu recordo isso que disse há pouco, tenho visto inúmeros vídeos da pessoa que é a dona do pronto a vestir a desfilar com a roupa, ou convidou uma amiga para vir desfilar com a roupa, e a verdade é que isso está a resultar e as pessoas estão a vender. E por isso, aqui uma nota extremamente positiva para estes empresários que não se resignaram e que estão aqui a arranjar uma nova janela de oportunidade, e uma janela de oportunidade que eu acho que é muito importante que o interior aproveite, lá está por aquilo que dizia, porque nós podemos, com a era digital, nós podemos estar a faturar para pessoas das grandes cidades no interior do país.
Envolve também uma predisposição por parte dos vários atores, é assim, não é, doutor? Para além dos empresários, as associações empresariais, sente que de alguma forma há este acolhimento e esta predisposição para, através do uso dessas ferramentas, conseguir capitalizar as empresas que estão, sobretudo aquelas que estão em dificuldades? Sim, eu acho que é um trabalho de inúmeros atores, mas já há muito tempo que se fala que uma das soluções do interior é efetivamente esta era digital, porque não há necessidade de estarmos no local. Efetivamente há alguns concelhos que o conseguiram agarrar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Fundão, que tem uma empresa de enorme importância na área tecnológica. Porquê? Porque não precisa estar nas grandes cidades, está ali com o conforto adicional daquilo que é o interior e a qualidade de vida do interior. Aqui também, agora, esse ponto que falas, Miguel, é extremamente importante, ou seja, é importante que as associações empresariais assumam esse papel também de apoiar os empresários e é importante que o Estado e até as autarquias também possam apoiar estes empresários naquilo que é o delinear uma estratégia mais, neste caso foi um bocadinho de emergência, mas mais assertiva e mais concertada para aquilo que há de ser o futuro. Doutor, passemos para uma outra nota que nos traz hoje, ao Notas do Interior, que tem a ver com sugestões, habituais sugestões de leitura. E hoje com um livro, é um dos vários livros de um escritor subejamente conhecido, aqui na região, e não só na região, no país, e até a nível internacional. Estou a falar de Alberto S. Santos, que foi também Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, e atualmente é Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel. Porquê a escolha deste livro? Por alguma razão, doutor? Aqui uma breve introdução. Eu costumava trazer uma sugestão cultural e uma sugestão de viagem acho que não faz sentido nesta altura, então trazemos aqui hoje duas sugestões culturais, uma delas de leitura e uma de música. Começamos então pela de leitura. Obviamente que nós teremos que sempre puxar um pouco aqui a nossa brasa para a nossa sardinha, na questão do interior, e neste caso o Alberto Santos, para além de um amigo, é uma pessoa também do interior, e até veio um bocadinho a propósito de uma atividade que ele resolveu nas redes sociais nos últimos dias, que foi apresentar os seus livros como uma proposta para aquilo que é o dia de São Valentim, o dia normalmente chamado de Dia dos Namorados, no próximo domingo. E então eu trago aqui o Amante de Buenos Aires, que relata aquilo que é o amor entre duas mulheres, que marcou aqui a região do Porto, bem antes da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e também chamar aqui a atenção não só pelo escritor, não só porque Alberto Santos é uma pessoa também do interior, a sua obra é notável, os seus livros são subejamente reconhecidos e o seu mérito, mas também dar aqui uma nota também deste amor que falamos aqui, que nós hoje também acho que todos estamos muito sedentos daquilo que é este amor que nós falamos do Dia dos Namorados. Normalmente estamos associados ao homem, à mulher, ao casal, mas a verdade é que acho que todos nós hoje sentimos a necessidade desse tal amor dos amigos, dessa tal proximidade, o toque, o abraçar, mas também que este dia, e queria aqui assinalar, é também até uma sugestão de presente de Dia de São Valentim, mas que este dia também seja um dia para que nós possamos lembrar os familiares, os amigos, que muitas das vezes não temos essa proximidade relativamente a esta pandemia, mas também que possamos assinalar e também dar aqui esta vertente dos vários tipos de amor que nós podemos vivenciar. Aqui neste caso é entre duas pessoas do mesmo sexo, que eu acho que também deve servir também para, às vezes, haver algumas tolerâncias que nem sempre existem para com da sociedade com estas pessoas. Uma sugestão pertinente, doutor, e também uma oportunidade para ficar a conhecer melhor a obra do Alberto S. Santos, é assim, não é? Sim, eu penso que sim, é uma obra notável e acho que ele tem inúmeros livros que vale a pena serem lidos, e nesta altura também, esta é outra questão, que os próprios autores e os próprios livreiros passam por também algumas dificuldades, e ainda esta semana víamos isso retratado nos meios de comunicação social, porque as vendas caíram a pique, as livrarias... Tem sido, aliás, um dos setores também bastante atingidos por toda esta situação. E por isso também deixar aqui essa nota para o consumir a cultura, que eu acho que é extremamente importante, é isso que marca também
aquilo que é a nossa sociedade e que nos faz diferentes dos outros animais, não é? Essa capacidade de termos a nossa cultura, essa racionalidade. Produzirmos conhecimento Exatamente, e essa questão de nos enriquecermos a nós próprios também. Doutor, um último tema também é o pertinente, uma sugestão musical. O doutor vai-nos falar um pouco de uma banda que se põe que é uma banda com elementos do conceito de Sinfãs e de Castelo de Paiva, que são os City Park. Peço desculpa, City Spark, é assim, não é, doutor? Exatamente, é mais uma sugestão, e já agora também, porque não, para o Dia dos Namorados, ouvir uma bela música na companhia da pessoa que nos diz muito. Fica aqui também então a sugestão do City Spark. É efetivamente uma banda constituída por pessoas de Castelo de Paiva e de Sinfãs, que está mais uma vez a questão do interior bem vincada. É uma banda que já vai com 2 álbuns de originais, tem diversas participações em programas televisivos, de resto já teve ganhou um prémio no Nós Alive que lhe permitiu atuar naquilo que é o palco principal do festival. E dar-lhe mais alguma visibilidade. E que também nesta altura acaba por ter muito daquilo que é a sua atividade. E acredito que não seja tanto uma atividade económica, mas mais lúdica, no sentido de fazer aquilo que gostam, de mostrar aquilo que é o seu trabalho numa área que gostam. Mas também estão privados de fazer esses concertos e de ir de encontro ao seu público. Certamente para os artistas é aquilo que mais importante. E aqui também chamar a atenção para a necessidade de apoiar estas bandas. Este é apenas um exemplo, certamente haverá muitas outras na nossa região, mas é importante apoiar estas bandas e porque eu até hoje trazia essa sugestão, porque não verem o Estranho Amor do City Spark gravado no Douro Green Fest. A verdade é esta, quer dizer, não houve o festival, poderíamos tentar reinventar muitas outras formas de apoiar estas bandas, por exemplo, com concertos online ou outras atividades do género, que penso que eram importantes também para manter esta cultura viva e para manterem estas bandas em atividade. Doutor, efetivamente uma sugestão pertinente. Agradeço-lhe, o nosso tempo chegou ao fim, doutor. Agradeço-lhe uma vez mais a sua presença e os conhecimentos que nos trouxe hoje ao Notas do Interior. Aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado pela preferência. Protejam-se. Boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.